E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Maravilha, maravilha! Vamos trocar umas ideias agora sobre vendas. Vendas de um modo geral, hein? Eu quero compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive recentemente indo ao shopping, comprando alguns produtos, tá? E eu quero trocar uma ideia com vocês sobre alguns erros cruciais que alguns vendedores, algumas empresas cometem por não ter um processo de vendas, ok? E como que você pode pegar essas experiências que eu tive e fazer uma analogia e adaptar dentro do teu negócio de higienização e impermeabilização de estofados, tá? Vou fazer uma grande analogia aqui porque processo de vendas é processo de vendas. Seja de produto, seja de serviço, é um processo. É óbvio que cada um tem as suas adaptações ali, ok? Mas o que importa é que é vendas e ponto final, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu comprei recentemente, que eu fui no shopping comprar algumas coisas, tá? Mas eu vou dar dois exemplos para vocês. O primeiro exemplo que eu quero dar é quando eu fui comprar casaco, né? Agora ficando um pouco mais frio aqui, né? E aí a gente tá no inverno aí e tive que comprar casacos novos, tá? Aí eu cheguei na loja para comprar, eu fui para comprar um casaco, tá? Aí eu cheguei na loja para comprar um casaco, beleza? O vendedor me recepcionou, né? Olá, tudo bem? Qual é o seu nome, por gentileza? Já pedi meu nome, né? Um cara muito educado, assim, muito bacana. Aí eu falei o seguinte, eu quero comprar casaco, quero dar uma olhadinha em casacos. Beleza. Aí ele fez uma coisa que é muito legal, que quem está dentro do especialista em venda de serviço sabe muito bem que tem que fazer. O que é? Pesquisa. Primeira coisa é fazer pesquisa, para saber qual que é a necessidade do cliente. E aí eu falei para ele o seguinte, ele me perguntou assim, legal Paulo, deixa eu entender um pouco melhor. Você quer o casaco para quê? Você vai fazer alguma reunião? Você vai trabalhar dentro do escritório? Você vai fazer visitas? Aí eu falei para ele o seguinte, eu vou trabalhar dentro do escritório. Ah, legal, show de bola. E você tem alguma preferência por cor? Eu falei assim, eu quero mais casacos na cor preto, cinza escuro, porque azul eu já tenho, branco eu já tenho. Ah, legal então, seu Paulo. Seu Paulo, pensa, né? Seu Paulo. Beleza. Aí ele veio com uma peça muito bonita, ele falou o seguinte, Paulo, para o seu caso, essa peça aqui vai ser fantástica. Porque aqui, ó, tá vendo aqui? Isso aqui é uma peça que vai cair bem e vai servir muito bem para você que quer trabalhar dentro do escritório. Se você quiser fazer uma reunião, vai cair super bem, é uma peça bastante versátil, você pode usar com calça jeans, você pode usar com calça social. Eu falei, bacana, gostei disso aí, né? Daqui a pouco ele veio com outra peça, tá? Aí ele já dá uma vacilada. Aí ele falou o seguinte, Paulo, essa peça aqui, ó, ela é uma peça que tem costura, molde italiano. Aí você pensa assim, tá, molde italiano, mas, né, e daí? O que é um molde italiano? Aí ele falou assim, não que essa peça ela é italiana, tá? Ó, já deu uma desvalorizada na peça. Não que essa peça é italiana. Desvalorizou um pouco, mas é um molde italiano. Tá, beleza, molde italiano conota uma coisa legal, mas eu não entendi ainda o benefício que é para mim ter uma peça com um molde italiano, né? E ele também não prosseguiu, né, para falar o que era o bendito molde italiano. Mas tudo bem, beleza, passou. Aí ele me direcionou e falou, essa peça aqui, pro que você quer, vai ficar muito bacana. Eu também tenho aqui um outro modelo, que é esse aqui, ó, que fica muito bom para você que quer fazer reuniões, bastante versátil também, etc, etc. Eu falei, olha, legal, gostei e tal. Aí ele falou o seguinte, vamos lhe dar uma provada? Né? Beleza. Os shoppings estão interditados, os provadores, né? Mas como era só casaco, ele abriu uma exceção lá, a gente foi provar o casaco, né? Aí beleza, aí muito legal porque ele segurou o casaco para mim, né, para eu conseguir provar, tá, um atendimento muito legal, muito premium mesmo. Aí coloquei o casaco, olhei, né, ficou muito bacana, gostei, falei, olha, esse aqui tá legal, esse aqui tá bacana. Aí ele já começou com uma proposta
irrecusável, né? Ele falou o seguinte, olha, a gente está aqui também com uma bonificação que é o seguinte, cada peça que você leva, se você leva 2 peças, a segunda peça sai com 50% de desconto. Falei, poxa, que bacana. Ponto final. Ele deveria ter parado ali. Depois ele cometeu mais um erro, tá? Ponto final. Aí eu falei, nossa, que legal. Ou seja, na minha mente eu já entendi que se eu levasse 2 peças, eu ia ter 50% de desconto na segunda. Bacana. Falei para ele o seguinte, vamos dar uma olhadinha em mais modelos para eu entender um pouco melhor, né, quais são as opções que você tem aí, tá? Aí ele, beleza, vamos lá fora ver mais modelos. Aí olha só, quero que você preste atenção agora em alguns erros que ele cometeu no atendimento comigo, tá? Aí ele falou o seguinte, eu tenho essa outra peça aqui, Paulo, que é assim, ó. Essa peça aqui fica fantástica, ela é uma peça um pouco mais descontraída e tal, ela fica fantástica quando você vai, por exemplo, fazer um acampamento, quando você vai para um lugar um pouco mais sítio, mais retirado e não sei o que. Aí ele vacilou, cara, porque ele fez uma apresentação errada. Ele deveria ter me questionado, porque assim, numa boa, eu odeio acampamento, eu detesto acampar. Entendeu? Não é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Então, o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter me perguntado, Paulo, por acaso você gosta de acampar? Você gosta de estar num ambiente mais sítio, né? Um campo, etc. Se eu falasse que sim, adoro acampar, né? Etc. Olha, Paulo, essa peça aqui fica fantástica para você que gosta de acampar. Olha só, esse modelo, que ela tem uma estrutura assim, aí não sei o que lá, e aquelas coisas todas, né? Show de bola. Mas ele não perguntou. E aí o que eu falei? Cara, muito obrigado, essa peça aqui não tem nada a ver comigo. Então, ou seja, ele deu uma vacilada ali, tá? E aí depois ele voltou, recuou e mostrou lá uma peça que eu, né, fazia sentido para mim, que era um casaco preto. Vamos lá, levei mais 2 casacos lá para trás, 2 ou 3 casacos lá para trás, e eu fui então provar, né? Ficou muito bom, gostei e tal. E aí ele cometeu mais um erro, tá? Mais um erro. Ele falou o seguinte, ele quis forçar um fechamento ali. Ele falou o seguinte, Paulo, porque eu tinha falado para ele assim, eu vou levar esse aqui já tá de certeza, vou levar, beleza. Aí eu estava provando o segundo, e o segundo ganhava 50% de desconto. Aí ele falou o seguinte, Paulo, você vai querer levar esse casaco aí também, essa jaqueta, para garantir o teu 50% de desconto? Essa é uma pergunta que não se faz, sabe por quê? Porque ele não tinha mapeado exatamente o meu perfil totalmente. Então o que acontece? Quando você faz uma pergunta dessa, muitas vezes a pessoa não está ali para ter 50% de desconto na peça. Ela está ali para ter uma peça que fique boa no corpo dela. E muita gente, eu por exemplo, eu não compro pelo preço. Eu compro para, ficou bom para mim? Beleza. Aí faz sentido eu ganhar 50% de desconto, legal, é um motivador. Agora eu não vou comprar só porque eu vou ter 50% de desconto. E vai que a peça fica uma porcaria no meu corpo e eu vou gastar dinheiro, vou torrar dinheiro com uma coisa que eu não vou usar, entendeu? E aí eu falei o seguinte, deixa eu pensar um pouco mais, deixa eu analisar aqui, depois eu te respondo essa pergunta, entendeu? Porque se ele tivesse mapeado, eu não estava lá para preço, eu estava lá para uma qualidade de casaco, entendeu? Então, eu quero que você entenda que no nosso segmento de higienização e impermeabilização, isso acontece com você, com a gente o tempo todo. Então você muitas vezes não faz a pesquisa com o teu cliente e o que acontece? Você acaba direcionando ele para coisas que talvez ele não vai usar, coisas que ele talvez não vai precisar, coisas que talvez para ele não faz nenhum sentido. Por exemplo, se você não pesquisa o cliente numa limpeza de sofá, por exemplo, se você não faz o básico, que é a pergunta, por qual motivo específico você busca pela limpeza do seu estofado? É cheiro ruim, é manchas, é apenas manutenção? Se você não mapeia isso, você vai abordar o cliente que, por exemplo, está com o sofá manchado e você vai falar do cheiro ruim. Para ele não tem nada a ver o cheiro, mas você vai falar de cheiro, sendo que o problema dele é mancha. Se você aborda, por exemplo, uma impermeabilização de estofados, uma pessoa que aquela conservação das cadeiras por causa do filho pequeno, e você começa a falar em receber visita, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Então você tem que mapear muito bem, tem que pesquisar muito bem, entender o porquê que aquela pessoa quer o teu serviço de higienização ou o teu serviço de impermeabilização, ok? Então quando ele, olha que interessante, quando ele pesquisou comigo por que eu queria aquela jaqueta,
Eu dei a resposta e ele foi extremamente assertivo na peça que ele me demonstrou. Quando ele não pesquisou, quando ele quis, né, dar uma enjambrada ali, ele me mostrou uma peça que não tinha nada a ver com o meu perfil, que no caso era aquela peça de camping. Né? Ou seja, ele deu uma vacilada, mas logo ele conseguiu consertar o negócio. Tá? E outra coisa, quando você está com o seu cliente, você tem que entender que muitos dos seus clientes eles não estão ali só para o preço. Não necessariamente só para o preço. Eles estão ali sim para a questão de qualidade. Alguns vão falar para você preço, 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 e você tem que saber se posicionar em relação a isso. Mas muitos não estão ali só para falar de desconto, de preço, de condição especial. Tem muitos clientes que eles querem entender o processo de higienização, de impermeabilização, querem entender os benefícios. Né? E quando você explica com detalhes, e aí a pessoa fica encantada com aquilo, quer muito aquele teu serviço, e aí sim você, no final, coloca uma bonificação especial que ela não imaginava, mas ela já comprou mentalmente teu serviço, aí sim começa a fazer sentido. Tá? Então você tem que começar a entender que isso é um processo de vendas, onde você vai ter um início, você vai se apresentar, você vai pesquisar a necessidade, você vai direcionar para a solução e você vai apresentar a melhor solução para aquela pessoa diante do que ela te apresentou na pesquisa. Isso é um processo de vendas de serviço de higienização e impermeabilização, que obviamente eu estou fazendo uma analogia com experiências que eu tive recentemente dentro do shopping, por exemplo. Tá? Enfim, resumo da história. Ele fez um papel muito bom, vacilou em alguns momentos, mas né, em tese, assim, resumidamente, foi muito legal o atendimento dele. Resumo da história. Eu saí de lá com 4 casacos novos. 4 casacos novos. Fiquei contente com a compra, fiquei feliz, né? O processo fluiu, foi muito bacana, legal, show de bola. Tá? Maravilha. Agora eu vou te contar uma outra experiência. Que eu fui pegar uma capinha, uma película de celular, ok? Para um dos celulares da equipe comercial da Imper, ok? Uma película de celular. Ela estava meio gasta, já estava meio fosca. E eu fui lá, né? Já que eu ia no shopping, aproveitei, levei o celular junto e eu fui lá para trocar esse celular. Olha só, é o celular da equipe comercial, um dos celulares da equipe comercial, certo? Então você começa a perceber que existe algum tipo de uso aí, né? Beleza. Cheguei lá, apresentei o celular para a pessoa e aí eu falei para ele o seguinte: quanto é que custa a película desse celular aqui? Primeira coisa, ele só foi pegando as opções e começou a jogar em cima da mesa. Não perguntou para que eu queria. Porque película de celular depende para o que você vai usar. Você vai querer uma mais ou menos. Você vai querer uma bem simples, você vai querer uma muito boa, né? Por exemplo, pro meu celular particular aqui, eu lembro que acho que na época eu paguei R$120 na película, certo? Pro celular da equipe comercial, eu não preciso de uma película tão boa assim, porque o celular fica só dentro da empresa, dificilmente, né? Eles cuidam, não precisa de uma película assim extraordinária, tá? Então ele falou para mim o seguinte: eu tenho aqui, ó, tenho essas duas opções aqui. Essa aqui é 50, essa aqui é 75. Aí eu olhei assim, tá, e aí? Né? Aí eu falei para ele o seguinte: você não tem uma mais barata? Aí eu comecei a dar uma jogada com ele também, né? Você não tem uma mais barata aí? Não, ele falou, não, mais barato não tem. Aí eu comentei assim com ele: e você, porque existe mais barato, né? Aí ele falou assim: olha, eu não sei. Porra, é claro que existe película mais barata, né? Ele não vende, mas é óbvio que existe. Entendeu? Então eu quero dizer para você o seguinte: olha como ele perdeu a oportunidade de me ganhar ali na hora. Ele poderia falar o seguinte: olha, como é que é o seu nome mesmo? Paulo. Olha, Paulo, existe mais barato. Com certeza, existe películas aí de R$10. Só que para esse teu celular aqui, para que você quer a película mesmo? Como é que vai ser o uso desse celular? Se ele tivesse essas informações em mãos, ele teria me vendido a película de R$75. Por que eu não paguei R$75 na película? Porque eu não tenho dinheiro? Óbvio que não. É porque eu não entendi o benefício daquela película naquele aparelho. Porque se ele tivesse essas informações, ele tivesse falado o seguinte: Paulo,
Mais barato existe, com certeza. Tem películas de 10, 15 reais. Essas, infelizmente, eu não trabalho, tá? Mas por que eu não trabalho, Paulo? Porque são películas que elas têm uma qualidade extremamente inferior. Não vale a pena você colocar 10 reais, investir uma película de 10 reais num celular que nem esse teu aqui. Se você vai ter um celular desse na tua equipe comercial, que eles vão usar dentro da tua empresa, etc., vale a pena você investir um pouco mais numa película que vai te trazer essa durabilidade do teu celular. Imagina se por acaso o teu celular comercial cai no chão, você perde todos os contatos de WhatsApp, olha a dor, espetando na dor. Você perde todos os seus contatos de WhatsApp, você vai ficar 2, 3 dias sem o celular, você vai ter que trocar a tela. Olha o problema que isso vai te ocasionar para a equipe comercial. Eu já ia pensar, cara, R$75 nessa película tá muito barato. Não tem uma mais cara e não tem uma de 100? Pelo amor de Deus, eu não posso perder esse telefone. Você entendeu? Olha assim, ó, a chance que ele perdeu de me vender uma película da forma adequada. Por que isso? Porque ele não está preparado. Ele não sabe o que é um processo de vendas. Ele não sabe que existe uma etapa chamada pesquisa, em que ele tem que entender por que eu preciso daquela película. Ele não conseguiu me mostrar diferenciais naquelas duas películas. Tá? Então, por exemplo, ele tem lá duas opções, A e B. Uma custa 50, outra custa 75. Cara, eu quero uma mais barata, pô. Eu quero uma mais barata porque eu não vi benefício nisso aqui. Tá? Aí eu falei para ele o seguinte. Não, beleza. Eu vou pesquisar um pouco mais, eu falei pra ele. Eu vou pesquisar um pouco mais, eu não quero, tá? Vou dar uma pensada. Eu falei assim. Eu usei a mesma desculpa que os clientes usam com você. Eu usei com ele a mesma desculpa que você escuta todos os dias no teu atendimento. Que é, vou dar uma pensada. Eu vou dar uma pensadinha. Vou falar com a minha esposa. Né? Vou falar com meu marido. Eu vou ver e te retorno. Não é essas desculpas que você escuta todos os dias aí? Por que você escuta? Porque provavelmente você não está conseguindo elevar valor e o pessoal não está conseguindo entender o porquê que tem que pagar mais caro numa higienização, numa impermeabilização. Tá bom? Beleza? Legal. Aí eu falei, vou dar uma pensada. Já sabendo que eu não ia comprar, lógico. Eu dei uma desculpa esfarrapada para ele, né? Aí ele fez a pior coisa que um vendedor, um consultor pode fazer. A pior coisa. Aí ele pegou a venda dele, amassou, jogou no lixo e tacou fogo em cima. Sabe o que ele fez? Ele falou pra mim o seguinte. Olha a porcaria que ele falou pra mim. Ele falou assim. Era R$50, tá? Aí ele falou assim. Mas pra você, eu faço por 40. Cara, quando ele falou isso pra mim, bicho, eu virei as costas e fui embora. Aí eu falei o seguinte, não, agora mesmo que eu não quero, muito obrigado. Peguei, virei as costas e fui embora. Por que ele não podia fazer por 40 antes, sem eu ter falado isso? Ele já se ligou que eu dei uma desculpa esfarrapada pra ele, eu vou pensar. Aí depois que eu falei isso, ele vem e fala, não, mas aí eu faço por 40. Isso é coisa de quem não tem confiança no que está vendendo. Isso é coisa de pessoas que vão só brigar pelo preço o tempo inteiro. Não sabe construir valor, não sabe fazer uma pesquisa, não sabe entender a minha necessidade. Vai ficar brigando pro preço sempre. Podia me oferecer a R$10 aquela película que eu não ia comprar. Por quê? Porque quando alguém fala isso, então agora eu faço por tanto, a pessoa faz o seguinte, cara, por que você não fez antes a 40 então, porra? Por que você já não me ofereceu de primeira vez a R$40? Você tá me achando com cara de bobo, pô? Você entendeu? E aí eu pensei, não, obrigado. Aí, o que aconteceu? Obviamente eu fui num outro quiosque, né? Fui ver uma outra opção. Cheguei lá e perguntei, quanto é que tá a película para esse celular aqui? Deixa eu ver, tal. Ó, mesma coisa. O cara não pesquisou, não entendeu minha necessidade, não fez porcaria nenhuma, tá? Mas eu vi as duas opções que eram muito semelhantes a que eu já tinha visto. Aí ele falou assim, essa aqui custa 30 e essa aqui custa 60. Eu falei para ele o seguinte, tá, me vê essa aqui de 30 então. Essa é boa? É boa. Se vai cair no chão, não vai quebrar a tela? Não, vai quebrar só a película. Posso confiar em você? Pode confiar em mim. Tá bom, tá aqui. 30 pila. Paguei mais barato,
uma película que era o que eu queria, não era uma coisa excepcional, e tá ali, beleza. Então olha só que interessante. Agora faz uma analogia disso com o teu serviço, com o nosso serviço, tá? O que eu fui pesquisar? Película. O que eles me apresentaram? Nada. Qual foi o meu fator de decisão? Preço. O mais barato. Eu não tinha muito critério, tá? Meu critério realmente era um critério baixo. Eu queria só uma película porque aquela outra estava fosca. Se não tivesse fosca eu também nem ia comprar outra, né? Mas estava fosca, estava feia. Fui trocar, eu queria uma película simples. Ao invés de pagar 50, paguei 30. Economizei 20 reais, certo? E meu critério final foi preço. Ponto. Agora volta a falar. Imagina se algum desses dois começa a pesquisar, começa a entender minha necessidade, começa a me direcionar para a melhor solução. E alguém fala para mim o seguinte: Paulo, pro teu caso, como você quer isso aqui, ó, para tua equipe comercial, cara, eu te aconselho que você coloque essa película aqui, porque essa aqui é uma película de silicone, essa aqui é uma película que você vai ter 5 vezes mais proteção ao impacto, você jamais vai ter problema em perder os teus contatos de WhatsApp com isso, sabe? Quanto custa isso aqui? Essa aqui custa 150, é essa que eu quero. Entendeu? Porque o cara pesquisou. Agora, se eu perguntei, o critério, né, foi só, cara, pequenos impactos ali. Ele falou pra mim que 30 reais eu ia solucionar, eu paguei 30 reais. Entendeu? Então, isso acontece com a gente o tempo inteiro. Se você não tem uma boa apresentação do teu serviço de higienização, de impermeabilização, se você não consegue apresentar isso, né? Se a pessoa não vê diferencial, se ela vem e você só passa o preço, se você coloca uns vídeos mequetrefe lá, umas fotos capenga de antes e depois, se você não pesquisa, não entende a necessidade, não leva valor percebido, o que vai acontecer? A pessoa vai analisar, bom, essa empresa aqui me ofereceu a limpeza a 150, esse outro aqui é 250, nossa, 250 tá muito caro. Da mesma forma que eu achei 50 reais caro, porque eu não vi nenhum diferencial naquela película. Você entende? Então olha a importância de você ter, e por que isso acontece, né? Olha a importância disso, porque isso é falta de um processo de vendas. Isso é falta de um processo de vendas. E para vender película de celular, tem que ter processo de vendas. Para vender capinha de celular, tem que ter processo de vendas. Para vender casaco, tem que ter processo de vendas. Para vender caneta, tem que ter processo de vendas. Para vender relógio, tem que ter processo de vendas. Você acha que não tem que ter um processo de vendas para vender higienização e impermeabilização de estofados? É óbvio que tem que ter. É lógico que tem que ter. Você entendeu? Então, olha como é importante isso. Tem muita gente que vem falar para mim o seguinte: Paulo, mas as pessoas vêm para mim e dizem que o meu serviço está caro. Elas vêm com desculpa, com objeção, com isso, aquilo. É óbvio. Você está vendendo a película para mim. Entendeu? Você tem que ter diferencial. Eu sempre falo o seguinte: o problema não é que as pessoas não têm dinheiro. Eu volto a falar, você acha que eu não ia ter 75 reais para bancar uma película? Lógico que tenho. Mas por que eu paguei 30? Porque, cara, eu não vi diferencial. Para mim, aquela de 30 solucionou o meu problema de uma forma absurda. Eu paguei 30. O grande problema não é que as pessoas não têm dinheiro, é que as pessoas precisam entender na cabeça delas por que elas têm que abrir a carteira e pagar mais caro com o teu serviço. É aí que as pessoas erram. É nesse ponto que as pessoas não conseguem fazer os diferenciais. Você entende? Então é aí que está o pulo do gato, de você ter esse processo de vendas. E o processo de vendas de higienização e impermeabilização dos estofados, ele é basicamente feito nas 4 etapas: abordagem, pesquisa, direcionamento e demonstração. E uma das coisas mais importantes que você tem que fazer é a etapa 2 e 4. Você tem que pesquisar muito bem para que você possa direcionar e demonstrar muito bem. Ok? É isso. E isso a gente pega o tempo todo na Imper. O tempo todo. Por mais que seja serviços de clientes qualificados, de clientes que vêm de indicação. Você quer coisa melhor do que cliente que vem de indicação? Cliente de indicação é um potencial fechamento.
Não é um fechamento garantido. Não é. Não é. Eu canso de ver empresas de higienização e impermeabilização perder vendas de clientes que vêm de indicação. Olha, eu canso de ver. Canso. Tá? Por isso que a gente tem o Clube de Roteiros Lucrativos para instruir essas pessoas a criarem, né, grandes estruturas de vendas por WhatsApp, por telefone. Mas enfim, então é super importante você, mesmo tendo um público extremamente qualificado, chegando até você, como por exemplo um público de indicação, é super importante que você saiba como conversar com esse público. Você tem que ter esse processo. E a demonstração aqui é fundamental para a pessoa olhar para o teu serviço e falar o seguinte: cara, é mais caro, mas porra, esse aqui é o mais top. Se você pega a pessoa que valoriza o teu serviço, que tem condições financeiras de pagar, obviamente, e você apresenta uma solução que para ela é tudo, cara, é incrível. Sexta-feira agora, por exemplo, eu estava ali acompanhando a equipe comercial da Imper, né? E aí, no período que eu estava lá e tal, vendemos rapidamente 2 contatos que chegaram, 2 impermeabilizações em cadeiras, tá? São 2 clientes que queriam impermeabilizações em cadeiras, em jogo de cadeiras, no plano Premium. E o plano Premium é o plano mais caro, certo? Ele é quase o dobro do preço. Por que a gente vendeu o plano Premium? Cara, por que a gente vendeu o plano Premium se ele é mais caro? Pô, Paulo, mas vocês não estão em época de pandemia e tal? Não, beleza, mas isso não quer dizer nada. As pessoas continuam investindo dinheiro, as pessoas continuam querendo os benefícios, continuam fazendo as coisas dentro da residência, tá? Então, olha que interessante. Por que elas escolheram pelo plano Premium? Porque elas viram mais benefício, primeira coisa. Mais benefício. Segunda coisa. Além de ver mais benefício, eu expliquei o porquê que ela tinha que aderir àquele benefício. Ou seja, tem uma etapa lá chamada apresentação do plano, né? Tem o plano 1, plano 2. Qual que é a diferença de um para o outro? É exatamente isso que o cara da película não fez comigo. Se ele tivesse apresentado, Paulo, essa aqui é a opção de 50, essa aqui é a opção de 75. Essa aqui você vai ter o benefício A, B, C e D. Essa aqui você vai ter o benefício A, B, C, D, E, F, G, H. Eu indico para você como um especialista em película de celular, que para você, no seu caso, como é um celular de aparelho comercial, que você opte pela opção de R$75. Por quê? Porque essa opção vai fazer com que XYZ babá. Você pode optar pela de 50. Vai ser bom também. Só que essa aqui pra você vai ser melhor. Porque você quer, essa aqui é melhor. Cara, eu pago R$75 na hora. Assim como os clientes pagaram quase o dobro pra gente, quase que instantaneamente. Entendeu? Porque a gente tem todo esse processo mapeado. O cliente vai ter uma objeção, vai ter uma situação em que ele vai reclamar disso. Eu já sei quais são as objeções, já sei quais são os processos, já sei. Então eu já antecipo tudo isso. Tá? Tanto que a nossa pergunta final para o cliente é a seguinte: qual das 2 opções você entende que é melhor para você nesse momento? Essa é a pergunta final. A gente nunca força uma venda. Por quê? Porque ela é tão bem construída que a pessoa vai olhar aqui e falar: cara, é isso que eu preciso. Entendeu? Porque a gente fez as 4 etapas bem certinho. Certo? Beleza? Esse assunto é legal, hein? Esse assunto é muito legal. Na semana que vem, eu vou treinar a nossa equipe comercial em vários aspectos. Então fica ligado aqui no Instagram, eu vou fazer algumas lives, fazer alguns stories com a equipe, tá? Então você vai ter vários insights aí em relação a isso, ok? E se você quer aprender na prática a fazer esse processo de vendas de higienização e impermeabilização de estofados, eu indico que você faça o nosso treinamento chamado Especialista em Venda de Serviços de Higienização e Impermeabilização de Estofados. O que é isso? É o processo comercial da Imper, todo voltado para higienização e impermeabilização, que eu disponibilizo para outras empresas de higienização e impermeabilização de estofados. Tá? Então eu sempre falo o seguinte: é a chance legalizada de você colocar a mão no nosso processo de vendas. Tá? Tem um monte de gente que vai lá, faz pesquisa com a Imper, né? E a gente já sabe de longe quando é uma pesquisa, então a gente, né, acaba nem dando muita atenção, porque a gente sabe que é pesquisa, que o pessoal quer lá, entrar lá para ver como é que é o nosso processo de vendas. Só que, cara, a pessoa que vai fazer uma pesquisa com a gente, primeiro, a gente já sabe quando é
uma pesquisa, tá? Quando é uma outra empresa querendo pesquisar. Segundo, você só vendo o processo, você não entende a estratégia. E aí você não consegue modelar o nosso processo de vendas. Agora, dentro do especialista em vendas, eu te entrego a estratégia. Isso que é importante. Né? Eu te entrego a estratégia. Então você vai saber de A, B, C, D, de A a Z, o processo de vendas que a gente trabalha e principalmente a estratégia por trás do processo. É por isso que a gente recebe tanto feedback legal desse treinamento. Por quê? Porque você começa a aplicar ele e começa a ter resultado. Tá? Tem vários feedbacks. Depois, se você quiser mais feedback, entra no meu perfil. Você vai ver lá nos destaques que tem lá depoimentos. Ou o que falam, o que dizem, enfim. Dá uma olhadinha lá, tem vários feedbacks ali. Por quê? É o processo que eu demorei anos para criar. Né? Eu demorei muito tempo para criar esse processo. E aí é extremamente robusto, né? Então eu criei todo esse processo, coloquei dentro do treinamento, eu disponibilizo ele para outras empresas de higienização e implementação de estofados do Brasil. Entende? Então você tem nas suas mãos, volta a falar, a forma legalizada de entrar dentro da Imper, pegar o nosso processo, adaptar ele, o mínimo que você tem que adaptar para a tua empresa, óbvio, né? E colocar ele para rodar dentro da tua empresa. Então isso é poderosíssimo. Poderosíssimo. Essas empresas que eu fui recentemente deixaram dinheiro na mesa. Por quê? Porque não tinha um processo de vendas. Se você hoje, empresa de higienização e implementação, não tem um processo de vendas, você está fazendo igual a eles. Você está deixando dinheiro na mesa. E eu não gostaria que você deixasse dinheiro na mesa. Eu gostaria que o dinheiro ficasse dentro do teu bolso e não com uma outra empresa. Eu acho que você também gostaria disso, tá? Então, por conta disso, se você quer dar esse passo maior, quer avançar dentro do mercado, conquistar mais clientes, aumentar teu ticket médio, aumentar a recorrência, especialista em venda de serviço. Lá, eu vou te ensinar a atrair um público qualificado e eu vou te ensinar principalmente a conversar com esse público. Esse processo que eu falei para você aqui, abordagem, pesquisa, direcionamento e demonstração. Te dou vários scripts prontos para você só adaptar para dentro do teu negócio. Você não tem que ficar quebrando a cabeça. É isso aqui que funciona, é isso aqui que você vai usar. Entendeu? E aí você vai fazer depois acompanhamentos, follow-ups com os clientes. Você vai ter um processo com início, meio e fim. Tem vários bônus lá dentro também. Bônus de encantamento ao cliente, como que você tira fotos de antes e depois, fotos sensacionais. Bom, tem vários bônus, tá? Ó, perguntaram aqui qual o valor. Ele está num valor extremamente promocional, tá? O valor dele original é R$ 997, 997. Porém, agora ele está nesse valor desde dezembro, tá? Eu vou deixar ele 6 meses, ou seja, vai ficar agora até o final de junho, ele vai ficar por 497. Até o final de junho, depois ele vai aumentar, ok? Porque são 6 meses que eu deixei nesse valor promocional, depois ele vai aumentar. Né? Por quê? Porque é um curso extremamente completo, extremamente poderoso para você colocar em prática na tua empresa aí. Tá? Totalmente segmentado, né, para o ramo de higienização e impermeabilização de estofados. Ok? Então se você quer aproveitar, R$ 497 para legalmente pegar nosso processo, isso é mais barato que comprar banana no mercado. É um preço absurdamente barato. Tá bom? Beleza? Show de bola? É isso aí. E você pode parcelar em até 12 vezes no cartão. Então, acho que fica 12 de 47... Cara, R$ 47 mensais. O que é isso para tua empresa? Né? Então, eu acredito que, né, cara, não seja nenhum empecilho para você isso, tá? E se você, com o treinamento, fazer um jogo de cadeiras a mais por mês, você já pagou o investimento e sobrou dinheiro ainda. E eu te garanto que se você aplicar o que está lá, você faz muito mais que um jogo de cadeira por mês. Tá bom? Então é isso aí. E impermeabilização e higienização. Isso, exatamente. E também tem lavação de tapetes. Então você vai ter os scripts lá, porque os scripts são muito dinâmicos, né? Então você pode usar os scripts para vários serviços, né? Então você consegue ter isso aí. Essa dinâmica é muito poderosa, tá? Cara, processo de vendas, início, meio e fim, tá? Dei 2 exemplos aqui básicos, banais, né? De empresas que literalmente deixaram dinheiro na mesa, tá? Essa da película nem se fala.
do casaco até conseguiu ainda me fazer sair de lá com 4 peças. Mas eu acredito que se ele tivesse sido um pouco mais persuasivo, talvez eu teria saído lá com 6, 7, 8 casacos. Não sei. Beleza? Então, quem quiser adquirir o treinamento, é o seguinte. Manda agora um direct para mim que eu vou te enviar o link. Você pode também ir no link da minha bio, que lá está o treinamento, que é o especialista em venda de serviços, ok? Se você está vendo esse vídeo aqui no YouTube, o link vai estar na descrição do vídeo, tá certo? O link está na descrição do vídeo. E, enfim, você vendo esse vídeo, em algum lugar aqui vai ter um botão próximo para você ir lá e adquirir o treinamento. Lembrando que dentro desse mês de junho é o último mês em que ele vai estar por R$ 497. Depois ele vai aumentar, tá? Então eu acredito que você é o melhor investimento que você pode fazer para a tua empresa, sem dúvida nenhuma, o melhor investimento que você pode fazer para a tua empresa para alavancar a venda dos teus serviços, tá? Afinal de contas, são 14 anos dentro desse segmento, 14 anos aprendendo, né? E, obviamente, dentro do treinamento, eu não coloco coisas genéricas. Olha, testa isso aqui, porque isso aqui talvez dê certo. Não, são só coisas que funcionaram e ainda funcionam com a gente dentro da Imper, tá? É tudo aquilo que eu já testei e validei. Testei, validei, tá no treinamento. Testei, não deu certo, não tá no treinamento. Então, você vai ter o ouro. Eu pego todo o ouro da Imper e falo para você, tá aqui, ó, de mão beijada para você, tá? R$ 497, tá muito barato. Neste curso você fala sobre produtos? Não falo sobre produtos, porque não é a minha expertise. A minha expertise é vendas, tá? A minha expertise é vendas. Então eu não falo sobre processo de higienização, não falo sobre impermeabilização, não falo sobre nada disso, tá? A minha expertise é fazer você vender. Porque eu tenho certeza que vocês que estão aqui assistindo, já têm expertise técnica, já sabem entregar um bom resultado técnico. Porém, muitos de vocês ainda não sabem como ter recorrência de faturamento, não sabem como ter estabilidade no seu lucro, não sabem como gerar vendas todos os dias de higienização e impermeabilização. Por isso que a minha especialidade é vendas, tá? Então é isso que eu indico para você, tá? Tudo que for relacionado a vendas, você pode falar comigo. Tudo que for da parte técnica, saber eu sei, mas eu não sou especialista. Por isso que eu não me proponho a falar de parte técnica, porque o meu conhecimento técnico ele é bom, mas ele é limitado. O meu conhecimento em vendas ele é muito mais especial, né? Eu sou muito mais expert em vendas. Essa é a minha praia, é isso que eu gosto de fazer, né? É assim que a gente consegue ter excelentes resultados lá. A parte técnica eu deixo para quem domina a parte técnica, tá? Que aí tem os nossos especialistas lá que fazem o serviço maravilhosamente bem, tá bom? Cara, então é isso, tá? Especialista em venda de serviços é o processo de vendas para você vender mais, aumentar faturamento, aumentar lucro, aumentar a tua estabilidade de faturamento, enfim, aumentar os teus resultados de uma forma muito mais consistente. Volto a falar, a forma legalizada de você pegar a estratégia comercial da Imper e colocar dentro da sua empresa, que até o final de junho está só por R$ 497 em até 12 vezes no cartão. Então, cara, eu volto a falar, é um preço de banana, tá muito barato. Depois, Paulo, vou comprar mês que vem. Beleza, mas aí você vai pagar mais caro, tá? Então eu sugiro que você compre o mais rápido possível para você garantir esses benefícios aí para você. Tá bom? Gente, então é isso. Eu vou encerrando por aqui. Então a gente se vê numa próxima oportunidade. Beleza? Então, grande abraço e até mais.